Está acontecendo uma verdadeira babaquice, e esse é o termo correto a ser utilizado, de alguns comentaristas políticos com a Simone Tebet e a relação dela com o Lula, por conta da indicação do novo presidente do IBGE. Um economista muito controverso que o Lula quer colocar e a Simone tem certas resistências. Só que isso já foi suficiente para alguns comentaristas darem a entender que a Simone está sendo fritada dentro do governo, que há uma crise e que ela pode sair. Só que não está acontecendo absolutamente nada. Vários comentaristas até torcem para que a Simone saia, porque isso geraria um grande burburinho, uma grande crise no governo para vender jornal, nesse momento que o assunto político está meio escasso. Eu vejo que é exatamente isso que está acontecendo. Polêmica para vender jornal. Na sua opinião, você acha isso uma babaquice? Você acha que há uma crise? A imprensa está tentando boicotar o governo ou só vender jornal? Deixe seu like se você concorda comigo que isso tudo é uma grande babaquice e se inscreva no canal. Essa crise do Lula, essa crise entre aspas, criada pela imprensa, ou essa falsa crise entre o Lula e a Simone Tebet, está acontecendo pela indicação do Lula do novo presidente do IBGE, que é uma pasta comandada, ou um órgão comandado pela pasta da Simone Tebet, o Ministério do Planejamento. O Lula quer que o novo presidente do IBGE seja um economista da Unicamp chamado Mário Potman. E assim, ele é muito controverso. Ele é considerado como alguém da ala mais radical do PT, já foi contra o PIX, coisas do tipo. Já foi uma indicação do Paulo Okamoto, que foi o presidente lá do Instituto Lula. Ele já fez parte do IPEA, assim, tem um histórico longo, já tentou disputar alguns pleitos, foi derrotado e agora o Lula quer colocá-lo como presidente do IBGE. Segundo a CNN Brasil, o PT apoia essa indicação, mas a Simone Tebet e o Fernando Haddad são resistentes a ela. E muitas críticas ao nome do Mário Potman surgiram de alguns comentaristas políticos, Merval Pereira e vários outros, e um monte de bobagem foi falada, dando a percepção que existe uma crise no governo entre a Simone Tebet e o Lula. Só que não existe absolutamente nada de crise. A Simone pode até não ter sido consultada pelo Lula para a indicação, mas isso, para ser uma crise, está muito longe de acontecer. Ah, por que não é uma crise? O IBGE é um órgão estratégico para o Ministério do Planejamento? É. Mas não passa disso. Não passa disso. Porque a Simone tem a percepção que o IBGE é um órgão técnico de baixa influência para o seu desempenho, e se o Lula quiser indicar alguém para ser presidente do IBGE, que indique. Que indique, vai, Lula, você quer indicar o Potman, a Janja ou qualquer um? Indica, não tô nem aí, essa é uma pasta que é um órgão que não afeta o meu trabalho, não afeta o meu desempenho. Porque a Simone, ela tá preocupada com várias outras coisas, ela tem o orçamento de 2024, ela tem que reduzir a taxa de juros junto com o Haddad, ela tá trabalhando e se empenhando junto com o Haddad em várias outras frentes para promover a reestruturação econômica, isso que é importante, ela não tá nem aí pra IBGE, quer colocar, coloca, Lula, quer colocar, coloca, não tem problema. Não estou me importando com pasta do IBGE, mas claro que há uma criação de uma falsa crise, porque nesse momento, no contexto temporal atual, o assunto política está em baixa. Por quê? Nós estamos com o Congresso em recesso. O Arthur Lira foi para Bahamas, não há votação, não há discussão política, então a cobertura política dá uma queda. O Lula também não está aparecendo muito porque ele está com um problema no quadril. O que vai falar sobre o Lula? Não tem o que falar. O caso Marielle, que gerou certa repercussão no início da semana, já deu uma baixada, o interesse já foi reduzido. E o Bolsonaro, que poderia criar alguma coisa, está submerso, porque ele tem problemas de cassação, problemas no STF, não quer aparecer, ele não gera tanto burburinho assim, ofendeu o Lula, mas ninguém está nem aí para ele, então o assunto Bolsonaro deu uma esfriada. Portanto, a cobertura política acaba dando uma arrefecida. E é claro que nesse momento uma crise é necessária para gerar interesse. Então eu vejo que é o que está acontecendo. Há uma tentativa de geração de crise para que a imprensa possa vender jornal, clique, like, coisas do tipo. Aí como querem promover que há um ruído na relação do Lula com a Simone Tebet, não há. A mesma coisa foi feita lá em dezembro de 2022, quando a Simone Tebet foi especulada como ministra do Planejamento. Falavam, ah não, mas a Simone vai ficar junto com o Haddad, a Simone é liberal, o Haddad é de esquerda, e agora vai ter problema, vai ter ruído, eles não vão trabalhar juntos. E nós falamos aqui, gente, façam a leitura correta, não passem vergonha.
O Haddad sabe muito bem trabalhar com diferença. O Haddad saiu do diretório do PT de São Paulo. Aquilo lá é um turbilhão de encheção de saco. E ele conseguiu sair como prefeito de São Paulo, pelo diretório do PT de São Paulo. Então o Haddad tem muita habilidade para lidar com isso. E dito e feito, é o melhor ministro que o Lula tem. Então assim, eu vejo que essa situação não é nem um boicote ao governo, mas é mais uma crise para vender jornal. Já que a audiência, pessoal, eu trabalho aqui no YouTube fazendo cobertura política, vai fazer 5 anos agora em novembro. Então a gente já sabe mais ou menos o que gera audiência. O que gera audiência, gera like, gera engajamento, não é a melhora do rating brasileiro, da FIT. Isso não interessa, ninguém quer saber. Tanto que o pessoal falava pra mim, né, no ano passado, com o término do governo Bolsonaro, o pessoal falava assim, agora você vai ter que falar mal do Lula pra ter visualização. Eu falava, não. Porque o que gera visualização não é eu falar mal do Bolsonaro ou falar mal de A ou B, mas sim o esdrúxulo, o bizarro, o sensacionalismo que o Bolsonaro causava. Porque o Bolsonaro, como nós vimos recentemente no discurso dele, ele vai, xinga o Lula, ofende o Xandão, aí tem o Carluxo, aí tem Michele. É o absurdo, é o grotesco, é o bizarro que gera o interesse, o sensacionalismo, a crise, o senso de urgência. É isso que faz com que a população se engaje, veja um vídeo, veja um programa, leia um jornal, uma notícia em específico. É isso que gera o interesse. Portanto, a imprensa quer gerar uma crise, porque, olha, tem uma crise no governo, o que vai acontecer, né? Alguma coisa que eu perdi, as pessoas vão lá e leem. É claro que se a Simone saísse e pedisse demissão, para a imprensa, para a mídia, seria maravilhoso. E eu vejo que até há uma predisposição e uma pressão para que a Simone Tebet peça a demissão. Porque a saída da Dani do Vaguinho, ninguém ligou pra isso. Foi até bom pro Lula, porque ela tem problema com milícia lá, né? Fotos com milicianos, um caso muito mal falado lá em Belfort Roxo. Mas a queda da Dani do Vaguinho não gerou interesse, não gerou a repercussão, não gerou o burburinho. Mas a Simone Tebet sim. Imagina só a repercussão que daria se a Simone Tebet saísse do governo. Aí sim uma crise forte. Porque a Simone, junto com o Alckmin e com o Haddad, ela faz parte de um dos pilares de sustentação do governo Lula. E se a Simone sair, olha só, acabou a frente ampla do Lula, agora é um governo só de esquerda radical, aquela história toda que o Lula falou de frente ampla na campanha era tudo uma mentira, não existe. Então é isso que a imprensa quer. E a imprensa, cá entre nós, alguns comentaristas políticos, eles nem acham que exista uma frente ampla no governo Lula. E a frente ampla é justamente composta pelo Alckmin, pelo Haddad e pela Simone Tebet. A frente ampla existe, já existe esse pacto social que o Lula fez. O Lula remodelou o pacto que ele fez lá com a Carta aos Brasileiros para esse governo Lula 3, com o Alckmin como vice, a Simone como ministra do Planejamento e o Haddad, que é do PT, mas cá entre nós, hein? Ele é um tucano vermelho. Todo mundo brinca disso, que o Haddad é mais filho do FH do que filho do Lula. Então assim, essa é a Frente Ampla existe, a Frente Ampla está indo muito bem porque os três estão fazendo um trabalho exemplar, muito discretos, vão lá, conseguem grandes posições, grandes conquistas como o arcabouço fiscal, aprovação da reforma tributária, vão reduzir a taxa de juros, o índice, os desempenhos econômicos estão melhorando, até o rating brasileiro aumentou. Por quê? Por conta da Frente Ampla composta por Lula, Haddad, Tebet e o Geraldo Alckmin como vice-presidente e também ministro da Indústria. Então, tentar criar crise para vender jornal pode até dar certo, mas cá entre nós, hein? Bem fraco essa cobertura por parte de alguns comentaristas da imprensa.